Agora são 9. Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos começar mais um encontro, né, do nosso projeto 2023, Espiritualidade e as Terapias Holísticas. O tema de hoje é consulta a oráculos, né, e dentre as várias possibilidades, a gente está trazendo a consulta às cartas como uma ferramenta de autoconhecimento. E aí, Eliane vai trazer a que ela gosta mais de usar, que é o tarô de Marcélia. Roseli vai estar trazendo o baralho cigano. Eu vou estar falando sobre as cartas da medicina. E a gente vai bater um papo sobre, né, sobre essa consulta a oráculos, como é que isso ressoa em cada um de nós. E aí, o interessante é que nós agendamos esse dia de hoje há algum tempo atrás. E foi bem assim, decidido em cima das nossas possibilidades. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite, Janaína, bem-vinda. Então, foi bem em cima das nossas possibilidades de data. E aí, não nos tocamos, né, na época. Mas agora, à medida que a gente foi se aproximando do dia e se organizando, caiu a ficha, né, de que exatamente hoje esse encontro a gente está num portal energético poderoso, que é o portal 88, né? É um portal que está associado ao equilíbrio, né? Está associado também aos fechamentos e aberturas, fechamentos de ciclos e abertura de novos ciclos. E se a gente coloca esse 8 deitado, nós temos o símbolo do infinito, então nós Sim. temos também aí uma simbologia das infinitas possibilidades, né, dentro desse portal. E aí foi muito interessante, porque a gente estava definindo mais ou menos como que a gente ia organizar hoje o nosso bate-papo, e daí a gente tinha pensado em cada uma tirar uma carta do seu baralho dentro dessa egrégora, né, formada aqui, desse grupo. Mas de repente veio um insight de que, gente, que tal, ao invés, né, da gente tirar uma carta assim aleatória hoje, a gente vá para o número 8 das cartas de cada um, né, das cartas que nós vamos estar hoje trazendo aqui. E aí a sincronicidade é perfeita. É impressionante como, né, a cada uma vai trazendo com uma sincronicidade enorme o que está relacionado com esse portal energético de hoje, né? Então a gente pode depois estar atenta a essa leitura e fazer mesmo, aproveitar depois do nosso bate-papo aqui, se alguém ainda não fez, fazer mesmo, né, a intenção, né, do que é que eu desejo hoje, nesse dia, tá deixando para trás, tá desapegando, né? Tá me desligando, fechando o ciclo e de repente abrindo espaços dentro de mim e na minha vida para que novas possibilidades, infinitas possibilidades, se coloquem aí diante do nosso caminho, né? Então, muito legal esse momento de hoje. E aí, quando a gente começou a traçar também esse planejamento, a gente parte assim da nossa própria história relacionada à consulta às cartas, né? Como que a gente foi construindo o nosso olhar com o tempo para essa consulta a oráculos, né? E aí vem assim, qual o olhar que cada um de nós tem para essa palavra oráculo, né? O que é que remete? Não precisa ser nada de conceitual, mas quando a gente ouve falar a palavra oráculo, o que é que vem para a gente? Né? Então, assim, se a gente pudesse colocar mesmo, cada um de vocês colocar um pouquinho para a gente isso, assim, o que é oráculo, né? O que é que vem de insight na cabeça? Sobre essa palavra, sobre esse significado. Se já acessou
algum oráculo? E se acessou, como é que foi isso? Como é que foi isso para cada um de nós? Então, tá aberta aí. Acho que Fala desse. remete muito à questão do futuro. Ai, É, pode fechar o som, Amélia, do seu? Consegue? Se não, eu fecho aqui e na hora que Não, eu você fecho. você fecha, ok, ok. Só para não dar. Fala aí. agora acho que foi, que estava dando microfone. Acho que remete muito à questão de futuro. Tipo, quando você pensa em oráculo, você pensa em algo que vai te dizer sobre o futuro. E assim, já tive algumas experiências de tarô, principalmente com o tarô de Marcela e o tarô cigano, mas mesmo assim ainda é algo que, sei lá, tipo, eu tenho um pouco a resistência a mudanças e a coisas futuras, quais eu não tenho controle. Então, isso sempre me causa um pouco de medo do desconhecido, né? Então, é isso. E mais? Carol. Deixa eu ver se eu... O áudio da Ana Carolina tá ruim. Todo mundo está desligado e ele está dando uma microfonia. Tem algum outro aparelho ligado? Tem algum outro aparelho ligado aí? Consegue me ouvir agora? Conseguiu? Fala de novo. Fala de novo. Consegue me ouvir? Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, oráculo me remete à sabedoria. Assim, toda vez que eu penso nessa palavra, né? Não só relacionadas assim aos oráculos mesmo do que a gente vai tratar aqui hoje, do que vocês vão tratar aqui hoje. Mas quando eu ouço essa palavra, sempre me remete à sabedoria. E já tive contato, sim, com os três, inclusive, as três formas de oráculo que vocês vão apresentar, assim, pra gente. E estudei o tarô de Marcélia, sou apaixonada pelo tarô de Marcélia. E é isso. Tô super empolgada com esse encontro hoje aqui. Carol, aproveite aí. Você fez um comentário lá no meu Instagram sobre a questão assim, como foi esse acesso para você? Quais resistências, de repente, em algum momento, você enfrentou? De onde veio essa resistência? E como que você, de repente, abriu esse espaço aí? Eu acho que a resistência maior para mim surgiu por conta da minha formação profissional. Assim, eu acho que eu era aberta, eu lembro, eu tenho memórias, assim, da minha infância, de sentir uma conexão com oráculos. Não tive muito contato, mas eu lembro que eu sentia conexão, assim, com as cartas, eu tinha uma vontade, assim, uma curiosidade, mas a minha formação profissional, eu acho que me afastou disso um pouco, assim, por conta dos julgamentos, né, dos preconceitos. Então, eu retomei isso agora na minha vida. Me autorizei novamente, assim, né, a tomar conta disso, né, de algo que faz parte de mim mesmo. Carol é Carol é psicóloga. psicóloga. Então, como psicóloga, a gente sabe tanto, né? Em todas as áreas, né? A academia, de alguma forma, essa formação profissional em nível superior, acaba fazendo a gente se afastar, né? Ou nos obrigando a olhar para isso como algo menor, né? Como um conhecimento que não é válido. E aí eu lembro que quando lembra ele, quando eu às vezes
eu trabalhava com esse aqui, o tarô dos índios na faculdade, com o grupo de autocrescimento. Eu fazia assim, meninos, pelo amor de Deus, não fale, não saia espalhando aqui na faculdade que eu tô colocando cartas para vocês, não, porque senão aí é que vão me chamar de mais maluca ainda aqui. Então a gente tirava as cartas lá, só quietinho. Mas é um espaço que, de fato, esse é um dos espaços que nos desautoriza muito, né, a estar nesse lugar, a se abrir para essas práticas milenares, né, centenárias, milenares, enfim. Mas agora ali, Eu me conectei muito com a fala da Carol, porque eu senti muito isso, mas com relação, eu desde de pequena amava o tarô, e eu fui criada num berço evangélico. Então eu queria aprender, eu queria participar, ver como aquilo funcionava, mas era proibido. E aí, quando eu comecei lá na adolescência, buscar, ia, assim, super escondida, né? Porque ninguém podia saber, parecia que eu estava cometendo um crime. E aí eu ia ler as cartas em alguém, com alguém e eu ficava encantada, assim, encantada. Mas eu sempre tive uma sabedoria interior incrível, assim, algo dentro de mim que eu sentia assim, eu vou absorver aquilo que realmente é verdadeiro para mim. Tinha coisas que eu ouvia que eu falava, não, não tem nada a ver isso com a minha vida. E eu esquecia, eu deletava, então eu não deixava aquilo me influenciar. Era muito louco, mesmo eu sendo novinha, eu fazendo assim, meio que escondido, e eu fui guardando isso por anos, até quando eu comecei a estudar mesmo e a me preparar, que eu falei, quando eu comecei a estudar era só para mim, que eu achava que eu ia ler só para mim. Nunca que eu imaginava que eu ia trabalhar, que eu ia me libertar dessa coisa do preconceito, porque meus pais se foram, tudo, mas tem toda a minha família e o julgamento deles e a tiração de sarro, tudo isso eu fui quebrando com o tempo, com o meu autoconhecimento e com a consciência, né, de que do quanto isso é libertador, o quanto isso é bacana para a nossa vida. E aí eu fui quebrando paradigmas e hoje é outra coisa, eu vejo como uma outra, é completamente diferente. E aí você passa a fazer de uma forma que as pessoas também enxergam diferente. É muito legal, né? É libertador para a gente e para o outro também. É muito bom. Era isso. que mais? Eu queria complementar. Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu sou psicóloga também, como Carol. E eu queria complementar só a fala dela. Ela falou sobre sabedoria, né? E para oráculo, para mim, chega muito no lugar de uma sabedoria interna, assim. A minha sensação é sempre um diálogo comigo. Na verdade, eu encontrei no tarô, também estudo o tarô de Marcélia, e estou sempre, assim, em contato, como uma via de contato comigo mesmo, assim, com a minha sabedoria interior. Assim, eu sempre fui muito racional, porém muito intuitiva, né? Como se eu não desse espaço para esse mergulho, assim, na minha vida. E eu sinto que o tarô foi essa brecha que me faz mergulhar, assim. Então, eu sempre sinto, quando eu dialogo com as cartas, como se eu estivesse dialogando comigo mesmo, assim. Sempre no sentido de um mergulho e de um saber interno, né? Que eu sinto que não vem de fora, assim. legal, legal, legal. Que mais? Isabela? Então, o meu contato foi com, eu acredito que tenha sido o tarô de Marcélia. Na minha infância, minha avó colocava ele. Então, assim, nós achávamos que era tudo uma brincadeira, era divertido, mas eu nunca me interessei em aprender. E aí depois ela teve demência e logo se perdeu essa história dela, esse movimento que ela fazia com as cartas. E aí eu me esqueci. Assim, não me lembrava mais. Aí quando você colocou no grupo, eu disse: "Ah, eu vou fazer". Me lembrei muito de minha avó, que ela colocava as cartas.
E aí tinha muita gente, eu via entrando e saindo na casa, e minha avó era católica, mas colocava as cartas. Lindo o tarô, muito bonito. E aí se perdeu no tempo. Pois é, eu estava falando com ela, quem sabe agora chega o momento, né, de honrar É, essa ancestral aí, né? Honrar essa ancestral, trazendo essa sabedoria. Muito legal. Oi, Carla, bem-vinda. Olá. Quem mais? Amélia, quer colocar a Amélia? Tá, Amélia, você está sem áudio. Não estamos te ouvindo. Sim, pronto. Agora tá? Sim. Eu cheguei a fazer algumas vezes consultas, mas nada assim muito impactante, que eu sentia que não era para não era. Mas teve uma vez que me foi aberto uma coisa tão forte e que eu disse, não é para mim, não é, mas era realmente muito forte. Mas eu procurei deixar assim meio de lado porque não era uma coisa legal. Só que aconteceu tudo. Era tudo verdade, foi bem complicado. Mas eu achei interessante porque que algumas outras coisas eu consegui botar de lado. Não é da minha vida, não é para mim, não é. Mas essa determinada que eu também achei que não era uma coisa, e que eu tentei deixar de lado, não era. Então foi uma coisa, foi bem forte, bem forte. E me surpreendeu porque que isso eu não tinha conseguido. É porque, na verdade, era verdade. Na verdade, era isso mesmo que estava acontecendo. Foi bem forte. Negação, né, Amélia? Negação. Foi bem forte. Então, Carla, nós estamos aqui trocando um pouquinho o que é que remete a gente quando a gente fala sobre a palavra oráculo, né? E trazendo um pouco qual a nossa experiência com esse tipo de consulta. Se você quiser trazer a sua, abre o teu fone. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. A gente consegue abrir daqui? Deixa eu ver. Não consegui. Acho que se você abre aí mesmo. Bom, é, então, assim, quando a gente perguntou sobre essa referência do que é oráculo, deixa eu ver se Carla consegue, depois ela se coloca, mas veio assim a percepção de leitura de futuro, né? E de sabedoria. E assim, na verdade, quando você abrange tudo isso, né? Quando você traz ou se remete à palavra oráculo, ela tem um sentido extremamente amplo e significados bem diferentes, às vezes. Então, assim, você vê se remeter a um oráculo, por exemplo, a um lugar onde você vai lá buscar uma resposta. Você pode também relacionar oráculo a uma pessoa que é um verdadeiro oráculo. E aí são aquelas pessoas que de repente chamam de videntes, né, que chamam de médium, que chamam de profetas, que no passado se chama de profetas e tal. Essa pessoa, assim, na verdade, ela não precisa de ferramenta nenhuma. Ela é o verdadeiro oráculo. Ela própria acessa essas informações por um nível de sensibilidade que tenha, de percepção da quinta dimensão, né? Quarta dimensão, né, Rô? A gente estava falando disso nesse instante, que ultrapassa tempo e espaço. E, de repente, a pessoa acessa, seja através de sonhos, seja através
né, do que quer que seja que a mensagem de repente chegue. Se refere, mas assim, se refere mesmo a palavra oráculo à resposta que de repente o consultante tem sobre a sua questão, sobre o que ele está buscando. Então, essa resposta se refere também a essa palavra oráculo. Então, ela tem um sentido bem diversificado. Hoje se usa muito o termo oraculista, né? Oraculista, porque são pessoas que vão mesmo, que estudam os oráculos, que estudam essas ferramentas, uma determinada ferramenta e aprendem a fazer uma leitura dessa ferramenta. Então, basicamente, né, a percepção, se alguém tiver mais alguma referência do que é um oráculo, fica à vontade aí para trazer, mas é essa. A Rô, faltou Rô, né, Rô? Se trazer um pouco aí sobre a experiência, como é que foi para você. Abre isso. Então, para mim, eu sou apaixonada por oráculo, né? E desde a adolescência. Então, eu tentei o de Marsella, mas eu achei difícil, né? Eu sou de Sagitário, Sagitário é fogo, gosto das coisas mais imediatas. Então, num primeiro momento, eu fiquei com o baralho cigano, né? Depois eu entendi por que eu me apaixonei tanto pelo baralho de cigano, né? E, e o que eu acho interessante é que o baralho, né, seja qual for, ele conta uma história do seu momento de vida presente, né? Por mais que a gente tente, né, querer, né, ah, identificar o que vai acontecer conosco no futuro, né? A gente não tem esse acesso imediato, né? E as cartas, elas não vão trazer essa resposta, elas vão trazer as possibilidades. E eu acho que é isso que me encanta no oráculo, seja ele qual for, porque eu tenho um monte, tá? Eu tenho das bruxas, eu tenho o egípcio, eu tenho o Zen, que eu uso muito, do Osho, eu tenho o tarô da alma, eu tenho da deusa, tenho dos animais, eu tenho um monte. Porque eu realmente gosto, e às vezes eu pego e abro todos eles, porque todos eles contêm uma forma de energia que te traz uma informação diferenciada, né? Então, eu nem sei quando que eu comecei a gostar de oráculo, mas eu sei que eu era adolescente, assim, né? E é isso. Bom. E aí a gente falou aqui muito, né, sobre como a gente acessou, as meninas falaram, as duas Carol, né, falaram aí do que é que de repente, em algum momento da vida, fez elas terem esse olhar, né, de acesso difícil a esse modo de acessar o autoconhecimento. Para mim, eu tive duas situações que me levou a essa dificuldade de acesso. A primeira delas é que, criada numa família, né, que foi uma questão importante que ele já trouxe, que é a questão da religiosidade, né, criada numa família católica, e se você pega lá um documento oficial da igreja, que é o catecismo, né, da Igreja Católica, tem literalmente escrito que eles não aprovam, a Igreja Católica não aprova a consulta a nenhum tipo de método adivinhatório, né? Então, eu fui criada nesse lugar e tudo que se remetesse a qualquer tipo de oráculo de adivinhação, para mim era coisa do diabo, era coisa que não era aprovada por Deus. E a primeira vez que eu fui, foi numa pessoa que ela era da Umbanda, não é ainda, né, da Umbanda. Ela tinha uma capacidade assim de visualização imensa, e aí ela assim, a ferramenta que ela usava, porque tem gente que não precisa nem de ferramenta, mas, né, hoje a gente usa muita ferramenta e tem pessoas que usam. Ela usava o búzios, que vem das religiões das matrizes africanas, é muito o uso dos búzios, né?
E era assim, ela tinha uma capacidade de visualização enorme. E eu ia buscar orientação, eu tinha clareza que era uma orientação, eu sentia que era um processo de autoconhecimento, mas eu saía com culpa, porque eu estava indo contra toda, sabe, a minha formação, a tudo que foi. Então, assim, ai, será que eu estou fazendo certo? Será, sabe? Então, isso me impediu muito e me criou muito sentimento de culpa mesmo, todas as vezes que eu acessava. E aí depois vem a universidade, né? Você vai para a universidade, você, né, tá no lugar de professor, e de repente esse campo do saber que só vê aquela ciência formatada, né? Aquela caixinha só é conhecimento válido se esse conhecimento vier da ciência racional, né, e formatada, e de repente é, olhar para esses conhecimentos ancestrais, para mim foi um grande desafio, e em muitos momentos eu fui dentro da universidade mesmo chamada de mística, de que não era que eu não era científica, que eu era isso, né? Por uma série de fatores, até por gostar de falar sobre o homem, né? De falar sobre relacionamento humano. Então, para mim, esse foi um outro momento e eu fui rompendo com isso na medida que eu saí, que eu fiz o doutorado em educação e me deparei com pessoas assim de várias áreas, de físicos, psicólogos e outras áreas, mais químicos, e que aí a gente faz uma das primeiras disciplinas que a gente fez, trabalhou com a física quântica. E aí eu fui começando a virar o olhar, sabe? Desse olhar místico para os oráculos, para um olhar mesmo dentro de uma possibilidade de ciência, e se também não for ciência, tudo bem, mas é um conhecimento válido para mim hoje. E daí eu penso que a terceira questão que a gente tinha colocado, quando a gente fez a chamada, foi como essa informação chega? E para mim, claramente, essa informação chega muito a partir da fala de Carol, ela chega a partir da gente mesmo. Quando a Amélia coloca, ela falou exatamente, nunca foi nada impactante. E é bem isso mesmo. Quando a gente não se abre para uma leitura, quando a gente está fechada para uma leitura, não aparece nada. Não aparece nada impactante mesmo. Não aparece nada que ajude o nosso processo de autoconhecimento. Porque quem dá essa abertura para esse campo de informação interno somos nós. Então, é a mesma coisa, né? É o mesmo campo mórfico de uma constelação familiar. A gente acessa o campo mórfico individual. A constelação acessa o campo mórfico familiar. Então, para mim, é muito claro isso hoje, quando eu faço uma leitura de cartas, eu faço todo um movimento antes de sintonizar para que essa pessoa consiga entrar sabe, no seu centro sagrado e trazer informações da alma, sabe? Trazer desejos da alma, trazer conhecimentos do seu eu superior e que você no consciente não consegue olhar e que de repente, usando uma ferramenta, né, qualquer que seja ela, esse acesso vem. Então, para mim hoje é assim que eu vejo a leitura de cartas com clareza muito grande. E aí, o que vocês pensam disso? E claro, né, essa é uma possibilidade, porque também a gente sabe que tem pessoas que são verdadeiros oráculos, e a gente não pode negar. A gente não pode negar. Minha avó paterna chamava-se de vidente, né? No catolicismo se aceita essa pessoa com o nome de vidente, né? O médio, Ave Maria, o médio de jeito nenhum, mas que de repente não tem, né? É só uma questão de semântica. E daí minha avó, anos e anos antes, ela anotou o dia que ela ia morrer, ela anotou exatamente a hora, o local, tudo. E no dia exato, ela sentou,
chamou todos os empregados da fazenda, chamou todos os filhos, deu todas as orientações, pediu licença para se recolher, deitou e faleceu. Assim, do nada. Então, assim, a gente não pode negar que tem pessoas que têm mesmo, acessa essa informação atemporal e não localizada, né? E traz informações. Outras vão trabalhando a sua intuição, a sua, a sua sensibilidade, e a partir de estudos ajuda nessa leitura, né? Das ferramentas que a gente tem disponível hoje. Alguém quer completar? Ô Mari, eu completo dizendo exatamente isso, que eu olho para o tarô e para todos os oráculos como um reflexo da alma, porque, inclusive, quando eu faço o meu atendimento, eu falo para minha cliente isso, que eu abro um mapa que vai ser um raio-x dela, de acordo com como ela está naquele momento, porque o tarô ele mostra a sua energia do momento e as probabilidades que você pode acessar. E é aí que ele te dá um direcionamento. Porque aí onde quem está lendo, quem está abrindo, mostra para você quais são as possibilidades que você pode ter ali diante daquela energia que você está conectada. Então, ele mostra o seu momento e as probabilidades, tanto para cima como para baixo, né? Naquela linha do tempo ali. Então, é por aí que eu sinto. E muitas vezes a pessoa busca uma resposta para algo, por exemplo, eu quero uma consulta porque eu estou muito preocupada com o meu trabalho. E aí o tarô te mostra, ok, o seu trabalho é assim, assim, assado, só que você também precisa olhar para o seu relacionamento, que às vezes a pessoa não está vendo, que tem ali alguma coisa. Então, é muito lindo isso, que às vezes tem coisa que a pessoa não vê que está se passando, né? Que precisa olhar com mais cuidado, ter mais carinho, e a gente tem essa possibilidade de alertar, de direcionar. É onde eu falo, a gente mostra qual o melhor caminho para a pessoa e é ela que vai fazer a escolha dela, né? É um direcionamento mesmo. Por isso que eu acho que eu falo que é um mapa da alma, porque ele capta a sua energia. Exato. Isso é fato, né? Uhum. Bom, alguém quer mais colocar algo sobre? Eu queria só complementar o que a Eliane colocou em relação a esse mapa, né? O que eu acho interessante é que o oráculo ele sempre traz para nós o retrato de como nós estamos em termos de energia, mas ao mesmo tempo ele pode trazer também alertas, né? Que são as cartas que dizem, olha, é melhor você olhar com mais carinho para esse lado da sua vida. Olha, toma mais cuidado nesse sentido. Então, eu acho que tanto as possibilidades como as dificuldades ou pequenas armadilhas que possam existir no nosso caminho, né? Ele pode trazer. E algo que ela falou que também concordo plenamente é que, assim, às vezes você chega com uma demanda, mas você sai com uma resposta totalmente diferente daquela demanda, né? Porque às vezes a nossa alma ela escolhe esse caminho para você acessar essa informação maior, né? Então, às vezes o oráculo ele passa a ser somente um instrumento, né? Para um conhecimento maior. Né? Então, vamos começar, né? E aí, as duas, Carol, né? Que também estuda o de Marcélia, tem esse contato. A partir da fala de Eli, vamos completar, vamos contribuir. A gente está aqui no bate-papo mesmo, porque assim a gente pensa que quando a gente trouxe esse projeto esse ano,
a perspectiva nossa é exatamente dessa, é de trazer, sabe, conhecimento, informações, olhares sobre essas terapias holísticas mais, no sentido de que elas são complementares ao nosso processo de autoconhecimento, né? Uma não nega a outra, elas só se complementam. E às vezes a gente traz muitas crenças limitantes sobre todo esse arsenal que a gente tem hoje de possibilidades de trabalhar campos mais sutis do nosso ser, né? E dentro do nosso processo de autoconhecimento. Então, esse projeto veio com essa possibilidade e a gente está aqui mesmo para essa troca. Então, complementem, tá bom? Fique totalmente à vontade. Então, Li, a gente vai estar começando pelo tarô de Marcélia, por ser o mais antigo, né? O que abriu os caminhos. Então, vamos honrar aqueles que vieram antes, essa sabedoria que veio antes. Exatamente. Então, eu trabalho com o tarô de Marcélia, trabalho também com o baralho cigano, trabalho com vários oráculos. Quando eu abro um atendimento, eu faço uma mandala da vida, né? E aí, eu não sei se vocês conhecem, ó, é esse aqui. Não sei quem falou que a avó trabalhava com o de Marcélia, acho que é esse aqui. Vê se você lembra dele. Então, esse tarô, como, né, a palavra tarô, se vocês pararem para pensar, no nosso português, né, só o tarô sem o T mudo no final, ela é rota de trás para frente. E a rota é o quê? É o nosso caminho de vida, né? Então, o tarô, ele nada mais é do que mostrando a jornada que nós trilhamos ali. Então, muitas pessoas falam, o tarô mostra a jornada do ser, ou jornada da alma, ou jornada do herói. A nossa jornada, a jornada do ser humano, que vai mostrar qual é a nossa rota de vida, qual é o momento que a gente está passando naquele momento, naquela fase da nossa vida. Vai mostrar qual é o conceito que aquele momento traz para a gente se transformar, para a gente passar de uma fase para outra. Então, o próprio nome já diz, né? É um caminho de vida. Então, ele é formado, o tarô, de 78 cartas, são 22 dos arcanos maiores, que são esses aqui. E quando nós falamos arcanos maiores, são as energias mais fortes, são a força maior, né? Então, hoje nós vamos falar de um arcano principal aqui, que é o 8, que a gente vai falar mais tarde, que eu vou deixar para falar depois. Mas tem várias energias, e aí começa pelo 0, depois vai para o 1, que é o mago. O mago é o início de tudo. Então, assim, sempre tem um significado, e é aquele significado que está falando do seu momento de vida, né? Então, como eu falei agora há pouco, tudo está relacionado, tudo, com a nossa vida, com os nossos passos, e é por isso que ele capta tão bem a nossa alma, que é aquela energia que você vibra naquele momento. Então, assim, inclusive, os arcanos menores, que são as 56 cartas, ela está relacionada com 4 naipes. E esses naipes estão relacionados ao quê? Aos 4 elementos principais, que é fogo, terra, água e ar. Né? Então, quando a gente fala assim, o naipe de copas, ele está relacionado à água. A água é o quê? Sentimento. Então, sempre que sair naipes de copas, são os sentimentos ali, se há sentimentos daquela pessoa, se os sentimentos estão, se o seu emocional tá bom, fala de sentimentos. Se sai um naipe de espadas, ele está relacionado ao ar. O ar é o quê? É o pensamento. Então, quando tem muitos naipes de espadas, é o que a pessoa tá com os pensamentos turbulentos, pensamentos acelerados, ela está pensando demais, preocupada demais. Então, sempre aponta para o nosso estado de ser. Quando fala do naipe de ouros, também é um naipe que fala da terra,
o naipe que fala da matéria, então conectado a coisas da matéria, mais ao trabalho, à parte financeira. O naipe de paus está conectado à vibração, à nossa ação. Então, é o fogo, né? Toda vez que sai o naipe de fogo, de paus, está conectado a essa energia de ação, de vamos fazer, de vamos pôr a coisa para andar, essa vibração forte. Então, tudo tem a ver com o nosso ser interior, né? Com a nossa jornada do ser. Então, quando eu abro uma leitura, eu abro o tarô de Marsella, eu abro o baralho cigano para complementar uma coisa com a outra e sempre bate, porque é sensacional, né? Você pega um e você pega o outro ali, uma coisa complementa a outra, e eu fecho com o tarô dos anjos, que são mensagens angelicais que eu peço assim, que venha algo que a pessoa precise mesmo nesse momento. Qual é o conselho que essa pessoa precisa nesse momento? E vem assim, exato. É aquilo, quando eu falo, a pessoa desmonta, porque realmente é aquilo que ela precisava para a alma dela entender e complementar. Então, é muito mágico e, ao mesmo tempo, é muito lindo, porque é nosso, é a gente que está fazendo, é o nosso espelho ali. A pessoa fica encantada, né, com quem está lendo. Não, é seu, é você que está causando isso, né? Eu estou aqui só interpretando. Então, é muito lindo isso, eu falo isso para as minhas clientes. Eu estou só vendo como você está, o que você é capaz de criar. Então, muitas vezes a pessoa está morrendo de medo porque, eu quero mudar, eu não estou feliz nesse trabalho, mas eu estou com muito medo. Não, mas você é capaz, eu vejo aqui, olha como você tem capacidade, você é ótima. E aí eu vou lendo para ela, sai essa carta que mostra que você está super capacitada, não tenha medo. E aí a pessoa entende, caramba, era isso mesmo, aqui dentro eu sei, mas o medo me deixa cego. E aí vai. Então, acho que essa orientação é muito impactante, né? Essa orientação que nós temos a capacidade para passar é muito lindo, porque a pessoa sai dali com uma clareza maior, com mais tranquilidade para tomar as suas decisões. E por isso que eu acho que é tão encantador, né? Acho que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida, né? Ou dentro de algum contexto assim que precise de respostas. Então, era isso que eu tinha para falar. E sobre a carta da justiça, Mari, você quer que fale agora ou depois? Tá fechado o seu áudio. Nós falamos no final, porque daí a gente coloca as três juntas, porque Tá, estão muito conectadas. tá. Então, eu quero deixar aberto para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, se alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida com o que eu disse agora, Ou complementar algo ou complementar, interessante. claro. Carol, as Carols. Querem complementar algo? Alguma pergunta? Pode ser você agora, Rô. Bom, como eu já havia comentado, né, eu sou apaixonada pelo baralho cigano. Ele me acompanha todos os dias, quando eu vou viajar, eu sempre carrego ele, né? Eu gosto de levar ele para os lugares, quando eu vou para o parque, para energizar, para estar perto da natureza. E o baralho cigano, antigamente os ciganos, né, eles liam as cartas, mas eles liam as cartas no baralho normal, né? E a tradição do povo cigano é a leitura de carta, a leitura de mãos e a leitura da borra do café, né?
E teve uma francesa, né? A gente estava dando uma olhada agora recentemente, há uns 200 anos atrás, que ela que criou esse baralho que a gente conhece hoje, que tem as figuras, né? E que tem os naipes das cartas. Então, o baralho, quem criou foi a Mademoiselle Lenormand, né? Por isso que o baralho chama Petit Lenormand, né? Porque ele não tem todas as cartas de um baralho comum de naipes, tá? Mas ele é resumido. Eu tinha um que eu tinha comprado em Paris, um Petit Lenormand, né? Bem bonito. Mas depois que eu terminei alguns trabalhos, eu acabei deixando no sul da França, quando eu fui para a festa de Santa Sara. Então, ele ficou lá, devolvi ele para a terra dele. Então, eu vou mostrar para vocês, né? São 36 cartas. Nessas cartas, cada uma delas tem uma figura, o que facilita muito o entendimento, né? E você aprender sozinha, porque eu comecei a aprender sozinha, aí depois eu comprei um livro, e aí eu fui, né, desenvolvendo a leitura. E em cada carta tem um símbolo, e na maioria das cartas tem um símbolo do povo cigano, né? E acho que isso ela quis deixar como tradição, né? Trazer essa energia e essa cultura do povo cigano para as cartas, né? Para o baralho. Quando eu jogo, eu gosto de jogar só o baralho cigano, né? Quando eu vou tirar para alguma pessoa. E comumente eu primeiro olho a demanda da pessoa, porque ela veio me buscar, né? Então, eu tenho uma forma de jogar que você acaba abrangendo, né? Uma mandala, a gente fala que é a mandala em cruz, que é onde você acaba abrangendo todas as áreas, né, específicas da pessoa. Depois que a gente faz essa leitura, eu sempre deixo à disposição para a pessoa, né, para fazer algumas perguntas, que a gente vai vendo o que pode ser possível, né? Porque às vezes as pessoas querem umas perguntas assim, sim ou não, né? E de repente não tem isso. Você tem que interpretar, tem todo um contexto, né? Que você precisa tá refletindo sobre isso. Agora, assim, o que eu gosto do baralho, eu faço isso 2 vezes ao ano para mim, né? Que é abrir a mesa real, são abrir as 36 cartas, né? Alguns oraculistas colocam que essas 36 cartas, quando você abre a mesa real, você tem mais ou menos como que vai estar a sua energia durante 6 meses. Então, dá para você ver, né? E é uma leitura um pouco mais longa, mais delicada, né? Mas eu acho que bastante profunda, né? E como a ele falou, é um mapa da nossa jornada, né? Assim como existe o mapa numerológico, assim como existe, né, um mapa astrológico, o tarô, né, e o baralho cigano, eles acabam sendo uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar para tomada de decisão, né? Por mais que demore, né, por exemplo, você faz uma consulta, né, e de repente fica no seu inconsciente aquela informação, né? E aí, quando tá para acontecer, ela volta, né? Eu falo que quando a gente está conectado com a nossa alma, ela sabe onde ela quer ir, né? Então, ela sabe aonde ela quer chegar, né? E ela vai trazer para nós as informações necessárias para chegar a esse destino. Então, eu vejo o baralho cigano assim, como mais um instrumento para ajudar, né, nessa jornada da nossa alma. Por isso que eu acho que tem muito do espiritual. E o meu tarô, esse é novo. Quando eu voltei da festa de Santa Sara, no sul da França, eu pedi permissão, que eu queria, porque eu já tinha visto esse baralho, né? E ele tem 3 cartas a mais, porque eu não separei, mas assim, todo baralho cigano tem o cigano, a cigana e as crianças.
E esse aqui, né, ele é mais claro, né? Vou mostrar das crianças que saíram primeiro. E aí, o que que acontece? Não sei se vocês estão vendo. Então, aí ele traz, né, a criança antiga, né, que seria do baralho antigo, e a criança moderna, né? E é bem interessante. Da mulher também. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a cigana. Só um instantinho. Que eu ia deixar separado, acabei não deixando. Mas eu acho bem legal esse baralho nesse sentido. Eu acho até a mulher bastante sexy, o homem também, sabe? Ó, esses são os modernos, o cigano moderno, certo? Aí tem o cigano mesmo, né? Os dois que fazem parte do baralho. E eu acho bem interessante, né, esse baralho, uma por causa das figuras serem bem maiores, né? Ó, o cigano e a cigana. Né? E aí, quando eu jogo, às vezes eu converso com a pessoa e eu falo assim: você quer. A gente vai jogar no sentido de passado ou presente? Aí a pessoa fala: eu quero ver mesmo presente. Aí eu pego e tiro os ciganos e deixo o casal moderno. Já aconteceu de eu não tirar e a leitura foi para um outro caminho que foi muito interessante. E o que eu percebo do baralho é que, assim, ele conta uma história para você. Né? A hora que eu coloco para mim todos os dias, né? Eu tiro 3 cartas para ver como é que está a energia do dia. Então, ele fica aqui aberto na minha mesa, assim, né? E aí eu vou lá e tiro. E eu falo que ele conta uma história de possibilidades, né? E aí, quando você abre, eu fico fascinada com a mesa real, porque quando você abre, é como se contasse a sua própria história, né? É um trajeto um pouco maior, né? E eu acho, assim, fascinante, né? Acho que quem nunca fez essa consulta, experimenta, né? Não importa o tarô, né? Não importa qual vai ser o oráculo que você vai, mas experimenta, né? Acho que a gente tem na nossa existência um tempo tão curto, né? Que a gente tem que experimentar tudo, até para dizer se gosta, se não gosta, né? Tá bom? Então era essa a minha mensagem. Ok. Bom, e aí o terceiro oráculo, né? Essa minha história com as cartas da medicina, ela vem bem lá de trás, de uma conexão muito forte com, com a sabedoria dos povos originários, né? Com sabedoria indígena, que é do ponto de vista assim de espiritualidade, é de uma leveza, é de uma beleza, é de uma conexão com a Mãe Terra, com a natureza, que sempre me fascinou muito. E aí eu comecei nesse processo com o Reiki, né? Eu fiz a formação toda no Reiki tibetano, mas o dia que eu fiz a formação no Reiki xamânico, eu me encontrei, de usar os símbolos xamânicos, de usar a energia xamânica para captar essa energia, né, imanente, universal, disponível para todos nós, e ser canal, né, ser um canal a partir dessa conexão com a sabedoria indígena me completou. Então, esse rei, para mim, acabou me criando essa linha. Depois vivemos uma experiência, não foi ele, em aldeias indígenas, ele estava com a gente, né? Em aldeias indígenas, onde nós passamos assim 2 semanas mesmo lá, vivenciando com eles, com toda, sabe, a beleza, a pureza, a conexão que eles têm com esse sagrado tão natural, né, sem precisar de um tempo, mas que é algo tão natural, essa espiritualidade deles, que é que eu acabei criando essa minha forma
de viver a minha espiritualidade a partir dessa conexão com esses povos. Então, eu tenho aqui alguns índios, uma índia linda que tem ali, de uma aldeia, que foi um presente de Mauro, essa aqui que foi presente de minha filha. E aí, toda vez que eu vou abrir as cartas da medicina, esse oráculo aqui, que é um oráculo baseado na sabedoria dos índios norte-americanos, de James Summers e David Katz. E toda vez que eu vou abrir, eu peço autorização também para eles. Eu agradeço por toda essa sabedoria que ele traz para a gente, né? Com respeito a isso, de eu poder estar utilizando toda essa sabedoria que eles trazem a partir da compreensão dos animais. É um baralho super lindo, as imagens dos animais são lindíssimas, e eles se referem à medicina, por exemplo, a medicina do cachorro, a medicina da tartaruga, a medicina da lontra, e eles chamam, que na verdade é muito assim, está muito correlacionado ao animal de poder, que é, na verdade, o que cada pessoa traz do arquétipo desse animal, né? E aí eles falam mesmo que a pessoa que traz esse poder, esse animal de poder dentro de si, e que se conecta com essa energia dele, a gente pode acessar quase que como um oráculo mesmo, pedido de ajuda mesmo dentro dessa percepção. Então, os índios, eles fazem normalmente dois movimentos muito bonitos nessa direção. Um é assim, cada criança índia que nasce, o xamã da tribo vai lá e ele escolhe e ele faz uma conexão, né, com todo essa espiritualidade que ele acessa, e ele identifica, o xamã identifica o animal de poder daquela criança. E daí ele orienta os pais e toda a aldeia, porque na verdade as crianças indígenas não são criadas somente pelos seus pais. A criação das crianças indígenas é uma criação coletiva, todos se sentem responsáveis por todos. Então, a comunidade sabe, e o sobrenome dessa criança é dado a partir do seu animal de poder. Então, e como vem isso, né? A outra coisa é o toré que eles fazem, né? E que é assim um ritual de agradecimento mesmo, de honra a esses animais, porque foi a partir da observação do comportamento animal na história que eles aprenderam a viver e a sobreviver no ambiente hostil, né, da mata, dos matos, né? Então, é um ritual super bonito também, de agradecimento a eles. E para mim, assim, acabou sendo o oráculo que eu elegi como aquele que eu gosto de trabalhar. E tem várias formas, né? Você pode consultar ele, de repente, para responder a uma pergunta. Você pode tirar ele como orientação do dia. Você pode também ter várias formas de leitura, e uma delas seria a Roda da Vida, onde eles trabalham as posições norte, sul, leste, oeste, e vai dando essa direção. E a que eu gosto mais é o Caminho da Vida. Essa leitura do Caminho da Vida, você coloca a carta, a pessoa escolhe 7 cartas, e numa sequência, né, numa sequência, bem, você vai colocando ela na posição que você tira a carta, porque a leitura, de alguma forma, difere, ou os alertas que chegam, difere se a carta está em posição normal ou se ela está em posição invertida. E aí a leitura 7 cartas. Então, a leitura é passado, presente, futuro, lições vitais que você tem na vida, 4ª carta. A 5ª seria os desafios superados ou aprendizados recentes. A 6ª carta, aquela que te traz força na vida. E a 7ª carta, aquilo que te tira força na vida.
E é muito bonito quando você faz a leitura. Depois, geralmente, eu faço essa leitura mais geral no momento da consulta e envio por escrito depois, porque são muitas informações e a gente tem ainda a possibilidade de detalhar mais, associando uma carta com a outra, em posições diferentes, e trazendo, de repente, orientações baseadas em todas as informações que vieram em todas as cartas. Então, assim, é uma leitura muito bonita e assim, é uma leitura que traz assim metáforas, às vezes traz histórias de contos ou de mitos criados, né, pelos índios e contados, passados de geração para geração, e a partir dessas metáforas, os dois terapeutas que criaram, um deles de descendência indígena, ele vem de uma tribo indígena, e ele vai trazendo orientações terapêuticas a partir também dessa leitura. Então, assim, e é muito assim, com o objetivo de trazer para a pessoa um caminhar, sabe, na Mãe Terra, com a possibilidade de você estar assim, em perfeita harmonia com o universo, né, com a natureza, com o universo, com esse caminhar na vida de uma forma espiritualizada e tal. Tanto que as leituras das cartas invertidas, elas vêm muito assim no sentido de muito alerta, né? Então, assim, se você deseja fazer com que o seu animal, a carta que veio invertida, o animal se posicione numa posição normal, então fique alerta para isso, para isso, para aquilo, e vai trazendo os pontos. É uma leitura assim, super interessante, leve, gostosa de fazer, gostosa de ler. Carol foi a minha primeira, a minha cobaia. Lembra, Carol? Quando eu comprei, voltei encantada com esse baralho. E aí, Carol foi a minha primeira, e a minha penúltima foi Roseli, que trouxe. Pois é, Roseli consulta as cartas todos os dias, né? E eu falo, gente, é tão lindo essa abertura que a gente vai se dando para o nosso processo de autoconhecimento, né? Cebolinhas que vão se descascando. Então, de repente, Roseli está aí, ela tem não sei quantos, né, oráculos, cartas, e abre com frequência, diz, mais ou menos, até tenho esse também, vou lá e abro. E se abriu para fazer, e foi um processo lindo, né, Rô? Trouxe, assim, algumas tomadas de decisão, inclusive, interessantes. Então, é uma leitura que é muito legal você fazer quando você quer mesmo fazer um movimento de abertura para uma espiritualidade desconectada com a religiosidade, né? Para se abrir para esse campo mais sutil, para trazer mais leveza para a vida. Enfim, é isso. E vamos às cartas? As cartas 8 do dia, começando por Li, com o tarô. Essa é a carta da justiça, que no tarô de Marcélia é o número 8. E hoje a gente vai falar dessa carta porque pelo dia desse portal, né? Que sem querer nós marcamos esse encontro e nós não nos atentamos que era um dia tão especial com esse portal 8 que traz uma mensagem maravilhosa de transformação, de fechamento de ciclo, de entrada numa nova fase. E o que tem a ver a justiça com esse ciclo novo, né? É você pôr na balança, analisar o lado bom e o lado ruim, o lado luz, o lado sombra, analisar a sua jornada até aqui. Porque, como eu disse, o tarô, ele é um passo a passo da sua jornada. Então, ela vem seguida do carro.
Então, o carro é a carta 7, que é aquela carta que você toma as rédeas da sua vida e vai em direção ao que você quer. E a carta 8, ela chega num momento que ela fala assim: espera aí, o que você tem feito nesse percurso aí que você está com o carro rumo ao seu destino? Você vai continuar assim? Você precisa de equilíbrio, você precisa pôr na balança o que é bom, o que não é, o que você deve levar, o que você deve deixar. Vamos analisar agora e você segue para um próximo passo com mais equilíbrio, com mais leveza. Vamos ser mais racional nesse momento, porque essa carta também fala de racionalidade, de julgar aquilo que está bom, que não está na sua vida, o que você considera, o que te leva para o que te faz decair e o que te faz elevar. Então, é o momento de analisar. Eu preciso de equilíbrio, eu preciso pôr na balança o que está me fazendo bem, o que está me fazendo mal, e pesar isso. E aí, com justiça, inclusive com a nossa justiça de fazer aquilo da forma certa, né, da maneira certa, e também com a ajuda da justiça divina, porque essa carta também fala da justiça divina atuando. De repente, é alguma situação que você precisa da ajuda divina e essa justiça vem. Então, é uma carta linda que vem apoiar aí as mudanças de ciclos, né? O que você está levando para a sua vida, vamos primeiro buscar o equilíbrio, as polaridades, trabalhar o seu lado yin e yang, para que você vá para a próxima fase mais leve, mais tranquila, né? Com mais harmonia, porque o equilíbrio traz isso. Quando você se equilibra, você entra em harmonia, né? Então, essa é a carta da justiça, que tem um significado incrível hoje e tem uma ligação aí profunda com essas outras cartas que as meninas vão estar falando. É isso. Bom, no baralho cigano, a carta 8 é a carta da morte, né? E a morte, né, não é a morte física, mas é a morte de algo que precisa deixar de existir, que a gente precisa deixar para trás, né? É fechar um ciclo para abrir um novo. E outra questão dessa carta é que, assim, no baralho cigano, existem duas cartas de transformação e de mudança, que é o caixão, que é a morte, e tem a foice, que é a da transformação. Só que a morte, elas são fechamentos de ciclos que você não tem o poder, ele vai acontecer. Já a foice é uma transformação que você tem o poder, você precisa pegar a foice para cortar, né? Então, quando a gente começou a ver, eu olhei a carta, eu pensei nisso, né? Eu falei assim, gente, tá tudo muito ligado, né? Porque, assim, o portal 88, né? Ele tem a ver com, assim, é um despertar nosso para avaliar o que a gente gostaria de deixar, né? É só isso, porque o restante vai ser feito por toda essa energia, né? Porque a gente não vai ter o poder, mas o poder de mudar, mas a gente vai ter o poder de observar o que precisa ser mudado e deixar que o universo faça o que precisa ser feito. E em relação ao 8, eu pensei muito na questão da numerologia, né? E o 8 na numerologia, ele tem a ver com o poder. Não só o poder financeiro, mas o poder interior. Poder sobre a sua vida, poder de construir a sua vida, né? E o poder de atrair aquilo que é necessário para a sua vida. Então, da gente ficar atenta a isso, é essa energia que tá vibrando, né? Essa energia de poder pessoal, poder espiritual, né? Pegar todo esse poder, né? E trazer para nós, ok?
Então, que a gente consiga, né, abrir para os novos ciclos, porque o fechamento não está sob o nosso poder, mas a abertura de novos ciclos está, porque a gente pode trabalhar com o novo. E é isso. Então, a carta 8, na carta da medicina, é a lontra. E a lontra, ela traz... ela é chamada, assim, a palavra-chave ou a frase-chave ligada a ela é a energia do feminino, a energia da mulher. E ela fala da gente cultivar uma energia equilibrada do feminino, tanto para homens quanto para mulheres. Buscar equilibrar esses atributos do feminino, que é o quê, né? A nutrição, a proteção, cuidado, a intuição e todos os atributos, né, ligados à energia do feminino. E isso tanto, obviamente, para homens como para mulheres. Porque, de alguma forma, né, acho que esse resgate, enquanto humanidade, a gente está precisando fazer, né? A gente, inclusive as mulheres, para buscar o seu espaço, né? Para se colocar num lugar de assumir o seu potencial e o seu poder diante do patriarcado, a gente acabou se masculinizando demais, a gente acabou trazendo essa força do masculino de uma forma muito intensa e, de algum modo, nós mesmas, mulheres, fomos perdendo um pouco desses atributos, né? Do acolhimento, do cuidado, da nutrição, da proteção, da intuição. Fomos deixando tudo isso de lado. E acho que a lontra aparece nesse sentido. E é muito interessante, porque ela traz assim a palavra do equilíbrio mesmo, de você buscar o equilíbrio da energia feminina. E aí você vê, a Carta da Justiça traz o equilíbrio, né? E aí vem a carta também, né, que Rô trouxe, que fala de você deixar para trás, né? Deixar para trás aquilo que não serve mais, deixar morrer, para que o novo, de repente, se abra no seu caminho. É como o Rô falou, é abrir o espaço. Então, a carta está totalmente conectada com o outro, porque é abrir o espaço. E na hora que você desapega, deixa para trás, você consegue abrir esse espaço e o universo vai te presenteando com o novo e com o que sua alma, de fato, busca. E algo também bem interessante que aparece na leitura da carta da lontra é assim, fala muito sobre as cargas materiais, né? Tudo aquilo que você, de alguma forma, está se apegando, está retendo, sobretudo em termos materiais, mas que cada um de nós também pode olhar, de repente, numa perspectiva de ser algo imaterial, mas o que é que está me prendendo, o que é que está me segurando, o que é que eu estou aí com dificuldade de desapegar e que, de repente, isso está se convertendo numa carga para mim, numa carga para minha vida, numa carga para o meu emocional, né? Numa carga financeira, numa carga, né? Enfim, deixar para trás essas cargas. E ela fala também de algo muito interessante, que é assim, a energia do feminino é a energia da recepção. A energia do masculino é uma energia de muita doação. E se você pensa, né, começando lá pelos órgãos sexuais mesmo, né, pelo próprio processo de concepção, né, é sempre aquela coisa, o homem está sempre, né, nessa de doação e a mulher é a energia da recepção, ou a mulher ou o feminino, a energia feminina, e a energia masculina é o da doação. E ela fala muito da gente buscar esse equilíbrio em todas as nossas relações, o equilíbrio da doação e da recepção, o equilíbrio do dar e do receber. E aí o tempo todo a gente está ouvindo, né? Nesse portal
e as cartas trazendo sempre assim, a informação da necessidade, né, do equilíbrio junto com esse portal que está aí. E aí talvez valha para a gente ainda nesse portal, né, que ainda temos algumas horas, a gente aproveitar, quem sabe listar o que, que a gente pode estar desejando deixar para trás e está aí se apegando para abrir espaços para o novo. É isso. Podemos, então, alguém quer colocar algo? Gostaria de complementar? Fazer alguma pergunta? Tá bom? Só agradecer, gente, a presença, então, de cada um de vocês, disponibilidade de estar aqui, né, nos ajudando a nutrir, né, esse projeto de 2023, esse projeto de trazer, né, trazer essa possibilidade de discussão sobre as terapias holísticas, a trazer e as meninas aí, né, as duas Carol, muita gratidão por ser duas psicólogas que estão aí, né, reforçando esse caminhar dentro de uma perspectiva de autoconhecimento não tão engessada quanto muitas vezes a academia, os conselhos de classe, né, acaba nos forçando a nos engessar. E Eu Ili com a queria, medicina também, né, Ili? Mari, eu queria Abrindo. agradecer também, assim, por esse espaço, porque eu acho que uma das coisas que empobrece a conversa sobre oráculo é essa necessidade que as pessoas têm de explicar o que não é explicável, né? Então, assim, poder dialogar com pessoas que entendem, acessam, mas não precisa explicar de onde vem, por que vem, é sempre muito nutritivo, assim, né? Eu acho que falta esses espaços que a gente fale sobre isso sem ter que dar uma explicação racional para isso. Isso não ter explicação, não tira o valor disso. Na verdade, para mim, dá mais valor ainda isso. Então, é muito massa ter espaços assim, né? Para falar, eu já tive aqui, enfim, já me fez pensar várias coisas, ter várias ideias. Então, realmente é bem nutritivo mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade. Ah, E eu queria falar uma coisa, né? Quando você começou a falar, você falou da oitava carta de cada baralho. Aí eu peguei meu baralho, que é o tarô White, que é uma série com imagens. Eu peguei, vou tirar a oitava carta do meu baralho, né? E saiu essa carta, que é um ás de espadas. E que eu acho que fala muito sobre isso que eu estou dizendo, assim, essa coisa do novo surgindo, assim, novas ideias, o quanto isso nutre, assim, né? O ás de espadas fala muito isso, dessa energia de novos pensamentos, de novas ideias, dessa potência, assim, do novo, e do novo pensante, assim, de ideias e tudo mais. E eu acho que para mim foi bem desse lugar, assim mesmo, ouvir vocês, pensar sobre isso. Então é isso. gratidão, gratidão. Ok, gente. Então, beijo no coração de vocês e continuamos com o nosso projeto no dia 24. Beijo, Beijo, gente. Boa gratidão. noite. Boa noite. Gratidão.